Escola Teológica e Igreja dos Primogênitos. Inscripciones abiertas WhatsApp phone más 55 65 9 99 59 59 55 cursos gratuitos. Missionário Noemias Monteiro de Barros, CMT 3223 99 YouTube @Noemias. Observação 1. Conhecimento é luz. Ignorância é trevas, o maligno é o príncipe das trevas. Mas Jesus disse, João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observação 2. Quem é o sábio, entendido? É aquele que lê, que ouve e entende o que está escrito, e este receberá. Daniel 12, 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Observação 2. Deus te dá sabedoria. Se ler e não entender, é porque lhe falta sabedoria. Mas tem solução. Não se preocupe. Se tiver falta de sabedoria, peça ao Senhor, que ser-lhe-á dada. Vem para a oração conosco. São Tiago 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quem é o meu próximo? Uma revelação de amor e gratidão a Cristo, e que ao longo da leitura desta apostila, ficará sabendo quem verdadeiramente é o seu próximo, e quando descobrir acredito que ficará surpreso. Apresentação do autor. Enviado de Deus e ungido pelo próprio Senhor Jesus com uma unção tão maravilhosa que até sua respiração ficava perfumada. Sua história de como foi enviado de Deus e tudo o que aconteceu com ele está em sua história, escrita por ele mesmo, com muitas infalíveis provas de que seu evangelho, isto é, suas boas novas são de Deus e não de homem. Unção comprovada por sua esposa e muitas outras testemunhas, que presenciaram e sentiram o perfume do bom cheiro de Cristo, na vida deste humilde servo do Senhor, que traz revelações maravilhosíssimas na palavra de Deus, mas estas revelações que não é para todos, como o próprio Senhor Jesus disse. São Mateus 13, 10, 13. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Este humilde servo do Senhor, que vai agora revelar a verdade sobre quem poderá ser o seu próximo. O doutor da lei perguntou a Cristo, quem é meu próximo? E ele não estava zombando e nem dando uma de João sem braço, porque não é mesmo fácil de entender. Pode até parecer fácil, mas tem um mistério bem profundo neste assunto de singular interpretação que só pode ser compreendida quando analisada literariamente e textualmente cada parte. Dedicatoria. Ao Senhor Jesus Cristo, que se fez nosso próximo, meu Senhor, meu Salvador e meu amigo fiel. 1. Introduco. O mandamento do amor ao próximo é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas se perguntar para muitos que se dizem ser teólogos e doutores em Bíblia não vão saber explicar quem é o próximo, assim como perguntei e constatei essa triste realidade. E pior ainda, tentei explicar, mas não quiseram entender. Mas o próprio Senhor Jesus em São Mateus 13 disse que nem a todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e quem tiver o dom de conhecer os mistérios do reino dos céus, a estes o Senhor disse, quem tem ser-lhe-á dado, e terão em abundância. Está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18/Mateus 22, 39. Mas essa ordem, se for levar ao pé da letra à primeira vista, parece impossível de se cumprir. Se amar o próximo, amar o outro como ama a si mesmo, significa que terá de amar todas as pessoas carentes e necessitadas do meu bairro, na minha cidade, logo me esgotaria tentando salvar, socorrer e cuidar e proteger a todos, como protejo e cuido de mim e dos meus filhos. Porém, se ser próximo não significa os que estão próximo. Logo, ser próximo é uma coisa, e estar próximo é outra coisa. Daí surge a pergunta, quem verdadeiramente é o meu próximo? 2. O mandamento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o mandamento é expresso no singular, o teu próximo, e não no plural, os teus próximos. Isso indica que Deus não falava de uma multidão, mas de uma relação pessoal e individual, falava de uma pessoa específica. O Senhor já estaria projetando para o Novo Testamento, onde o Senhor Jesus havia de dar uma luz neste assunto. O amor ordenado por Deus aqui não é apenas um sentimento genérico de bondade e caridade que temos que ter até para com os nossos inimigos, mas um amor especial, profundo, do mesmo tipo que sentimos por nós mesmos e por nossos entes queridos. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor se formos explicar Levítico 19. 18 veremos que no Antigo Testamento, quando se falava do próximo, se referia ao próprio povo compatriotas, ou seja, aos israelitas. Isto é, o próximo no Antigo Testamento se dirigia aos concidadãos da nação de Israel. Ali era como se diz no provérbio popular, um por todos e todos por um. Por isso era ensinado assim. Contudo, no Novo Testamento, houve uma explicação bem mais espiritual do termo próximo. Sabemos que na gramática próximo é advérbio de lugar. Próximo que significa bem perto. Entretanto, Jesus explicou espiritualmente o termo próximo. Não precisa estar perto, pois estando perto ou não, ser próximo é ter aquela pessoa no coração sempre em alta estima e consideração, não esquecendo dela momento algum, vivendo por ela, lutando por ela, porque ao próximo se deve uma gratidão impagável, como veremos a seguir. 3. A pergunta no Novo Testamento. Um doutor da lei perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Lucas 10:29. Ele queria saber exatamente o que nós também queremos entender. Se o mandamento é amar o próximo como a si mesmo, quem é essa pessoa? Tem que ser uma pessoa muito especial. Jesus respondeu com a parábola do bom samaritano. Vejam. A parábola do bom samaritano. Lucas 10:25-37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo: "Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E ele lhe disse: "Que está escrito na lei? Como lês?" E, respondendo ele, disse: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." E disse-lhe: "Respondeste bem, faze isso, e viverás." Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: "E quem é o meu próximo?" E, respondendo Jesus, disse: "Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo, passou de largo, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e, aproximando-se, atou-lhe as feridas. Deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: "Cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar." Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: "O que usou de misericórdia para com ele?" Disse, pois, Jesus: "Vai, e faze da mesma maneira." 4. Explicando a parábola do bom samaritano. Jesus contou que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Foi espancado e deixado quase morto. Passou um sacerdote e depois um levita. Ambos viram o homem, mas passaram de largo. Por fim, um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, aproximou-se, cuidou das feridas e usou de misericórdia. Após contar isso, Jesus perguntou: "Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?" Lucas 10:36. E o doutor da lei respondeu: "O que usou de misericórdia para com ele?" Lucas 10:37. Então Jesus disse: "Vai, e faz da mesma maneira. Primeiro se ama a Deus com todas as forças, com todo entendimento. Depois o próximo, que é seu filho. Amar como a si mesmo. A questão é saber quem é o próximo, já que fala no singular. E no Velho Testamento a explicação indicava que o próximo de um israelita eram todos os israelitas. Mas Jesus deu uma conotação mais literária, mais textual e totalmente espiritual, em amor e gratidão, como veremos a seguir. 5. O significado revelado. Jesus inverte a lógica. O homem perguntou: "Quem é o meu próximo?" Mas Jesus mostrou que o próximo é aquele que se aproxima de mim e usa de misericórdia para comigo. Assim, o próximo não é todo mundo. Não pode ser mais que uma única pessoa, pois está no singular e não é à toa. O próximo é aquele que se fez próximo, aquele que teve compaixão, aquele que se aproximou e prestou um socorro, deu uma grande ajuda. Portanto, a verdade é que o próximo não é aquele que está precisando de uma aproximação. O próximo é aquele que se aproxima, é aquele que usa de misericórdia. Lindo, não é? No caso do que caiu nas mãos dos salteadores, quem se aproximou? Se não foi o bom samaritano, um tipo de Cristo. Daí vem a pergunta de Cristo: "Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?" E ele disse: "O que usou de misericórdia para com ele?" Disse, pois, Jesus: "Vai, e faze da mesma maneira." 6. O verdadeiro próximo, Jesus Cristo. Jesus foi o bom samaritano em nossas vidas, o qual foi o único que realmente usou de misericórdia para conosco, quando estávamos feridos pelo pecado, caídos e sem esperança. Foi Jesus Cristo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Portanto, amar o próximo como a si mesmo significa amar Jesus Cristo, como a si mesmo, amar a Cristo de todo o coração, mas que a própria vida, porque Ele deu sua vida por nossa vida, e também porque Ele primeiro nos amou e se fez nosso próximo, vindo da eternidade para resgatar-nos já que éramos pecadores perdidos e já com a condenação marcada e passagem comprada para a perdição eterna. A Ele seja dada a glória e a honra e o poder para todos sempre. Amém. 7. O amor e a gratidão. Agora o mandamento ganha sentido e se torna possível. Eu posso amar Jesus como a mim mesmo, onde for eu levo Ele comigo, desde levantar até o deitar, porque Ele eu posso carregar comigo por onde eu for. Tudo isto porque Ele me amou primeiro e me salvou dos meus pecados e me deu vida eterna com o Pai. Assim estarei cumprindo este mandamento sagrado, pois que nele se cumpre todos os mandamentos relativos a nossas relações humanas, como: não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, honrar pai e mãe e etc. 1 João 4, 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aos Efésios 2, 1, 10. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sendo assim, não podemos esquecer da riqueza da sua graça que usou para conosco da tão grande benevolência, que por meio do seu sacrifício que o Senhor fez por nós, nos resgatando da nossa vã maneira de viver, dando-nos a oportunidade de viver em novidade de vida, temos que considerar isso, saber que Ele é o nosso próximo número 1. Não adianta tentar fugir dessa realidade. Porque Jesus entregou a sua vida por nós, não podemos jamais esquecer desse benefício recebido, como indagou o escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Se somos terra boa, não podemos esquecer do benefício recebido, mas pelo contrário, devemos procurar retribuir e recompensar ao lavrador que, tendo cuidado de nossa alma, entregando por nós, deu a própria vida e nos resgatou e nos deu uma tão grande salvação, e usou de tão grande benevolência para com todos nós. O mandamento de amar o próximo como a ti mesmo é o mínimo que poderíamos fazer por ele, e ele, por uma tão grande salvação, nos pediu apenas isso, que nós o amamos como a nós mesmos, e isto faremos em nome de Jesus. Nada deste mundo poderá nos separar do amor de Deus, nem a altura nem a profundidade, nem a tristeza nem a alegria, nem a fartura nem a pobreza, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Senhor, não me deixe esquecer este benefício que tu fizeste por nós. Amém. 8. Conclusão. O mandamento da gratidão. O amor ao próximo é o mandamento da gratidão. Devemos lembrar de quem usou de misericórdia para conosco. Aquele que nos resgatou, nos amou e nos salvou. Jesus é digno de todo o nosso amor. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar o próximo como a ti mesmo é amar aquele que se fez próximo de nós. Jesus Cristo, que deu sua vida pela nossa vida, nos salvou e nos fez participante da vida eterna. Mateus 22, 37. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por isso temos que amá-lo para sempre. Nunca podemos esquecer o benefício recebidos. Nunca podemos desconsiderar este amor com que nos amou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, se fazendo semelhante aos homens, nascido de mulher, sofrendo angústias e dores como todo ser humano, mas não rejeitou uma das mortes mais cruéis praticada pelos humanos, na época, enfrentando a cruz, por amor dos filhos de Deus, quer eram seus irmãos, filhos do mesmo pai, que estavam sequestrados, dominados pelo inimigo de Deus. O Senhor Jesus, em São Mateus 13, na parábola do semeador, relatou dos 4 tipos de terras, 3 ruins e uma boa. As terras ruins não adiantava jogar a semente, pois elas jamais iam produzir, retribuindo assim aos lavradores que investissem nelas. Visto que poderia tentar beneficiar como fosse, não adiantaria, pois eram terras ruins. Assim são pessoas mal agradecidas. Alguém poder fazer o benefício que for para elas, mas é jogar dinheiro fora, elas jamais agradecerão, ou até pior, o dia que puder levantar contra ti. Elas se levantarão e do meio delas poderá sair fogo e te devorar a ti quando que você tem. Porém, a terra boa, todo benefício que você faz, ela te dá o retorno. Tudo que plantar, ela vai frutificar e produzir em abundância. Essas terras são aquelas pessoas que agradecem os benefícios recebidos e não esquecem nada do que você fizer para elas. Serão amigas de verdade, pessoas em que você possa confiar. E, portanto, é esse tipo de pessoa que o Senhor está procurando.
Salmos 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Ó quanto fui ingrato. Senhor, perdoa-me. Um poema teológico da parábola do bom Samaritano. Lucas 10, 25, 37. Veja que lindo. O homem caído. Caí nas mãos de forças maiores do que eu. O pecado, a dor, a solidão, a morte. Nenhum sacerdote parou, nenhum levita se deteve. A religião me olhou, mas passou. A lei me viu, mas não me levantou. Dois, a aproximação. McHale. Mas alguém se aproximou. Alguém que não devia parar, mas parou. Alguém que não me devia nada, mas teve misericórdia. Não perguntou quem eu era, nem o que eu fizera. Apenas viu as minhas feridas e se moveu de compaixão. O vento de sua voz disse: não temas. E o toque de suas mãos estancou o sangue da minha alma. 3. O amor que cura. Ele derramou vinho sobre minhas feridas, sangue puro, que limpa. E derramou óleo, o espírito que consola. Ergueu-me com ternura, e sobre o seu próprio animal me levou até o abrigo da graça. Pagou por mim, e ainda prometeu voltar. Quem fez isso não foi um homem qualquer. Foi Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele quem se fez meu próximo. 4. A Revelação. Agora entendo o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é uma ordem seca, é um convite à gratidão. Pois antes de amar, fui amado. Antes de me aproximar, ele se aproximou. O próximo não é o vizinho que passa. O próximo é aquele que parou diante da minha miséria e deu a vida pela minha vida. 5. O amor que responde. Posso esquecer um amor assim? Não. Quem me amou primeiro merece ser amado de volta. O mandamento existe para lembrar-me do amor recebido. Para fazer-me viver em gratidão e reproduzir o mesmo gesto em outros caídos pelo caminho. Quando eu ajo com misericórdia, torno-me o próximo de alguém e repito, em miniatura, o que Cristo fez comigo. 6. A lei cumprida no amor. O objetivo da lei não é cobrar, é revelar. Mostrar que toda justiça, toda verdade e toda fé se resumem num gesto: aproximar-se. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Amar o próximo é, portanto, viver em memória de aquele que me amou até o fim. Cristo é o meu próximo, e o seu amor é a lei perfeita que sustenta todo o universo. Conclusão. O teu próximo é aquele que te amou primeiro, aquele que se aproximou de ti, quando todos passaram longe. O mandamento de amar o teu próximo é amar como a si mesmo. O maior amor é o amor a Deus, que é para ser amado sobre tudo, com todas as forças e com todo o seu entendimento. E em seguida é o amor ao próximo, que é para ser amado como a si mesmo. Jesus é o próximo daquele a quem ele se aproximou, como está se aproximando de você agora, através deste servo que lhe está entregando esta apostila, para te salvar e te libertar e te dar uma coroa no céu. Creia nisso agora. Aceite como seu Senhor e Salvador. Mande-nos uma mensagem e diga seu nome que entraremos em contato. Jesus te amou primeiro e através dessa apostila se chegou até você para te garantir vida e vida com abundância, e você terá motivos de sobra para que jamais esquecer do que Cristo fez por você. Deus te abençoe. Escola Teológica e Igreja dos Primogênitos. Inscrições abertas WhatsApp Fone más 55 65 9 99 59 59 55 cursos gratuitos. Assinado AP Noemias Monteiro de Barros, CMT 3223 99.